Aí, eu me chamo Carlos. Antes de eu continuar, vou pedir com licença, me tirar a máscara, fica melhor para me falar. E gostaria, se algum irmão puder me arrumar um copo d'água, eu agradeço. Meus queridos, louvado seja o nome do Senhor que vocês estão aqui. Obrigado, irmão Amós, pelo convite. Eu particularmente não conhecia aqui. O irmão Amós falou que eu tenho em torno de 30 a 40 minutos. Vamos apresentar para você conhecer a história um pouquinho. Eu não sou adventista de berço. Domingo passado eu completei 11 anos de batizado. E louvo a Deus por isso, pela gratidão, pela oferta. Realmente Deus me resgatou. Eu sou filho de uma mãe, né, que ela teve 3 filhos solteira. E depois ela conheceu meu pai, teve eu, nós éramos de 4. 2 casais, né? Em 2002, a minha irmã mais velha faleceu, decorrência do derrame, da situação que ela tinha. Mas só que eu sempre tinha a sensação que Deus estava comigo. Deixa eu só hidratar um pouquinho a garganta aqui, eu já volto, com licença. Quando a minha irmã faleceu, é algo assim que eu considero estranho naquele momento, que minha irmã faleceu em casa, e eu chorava muito naquele momento, e veio uma voz para mim e falou assim: ela descansou. Eu lembro disso até hoje. E naquele mesmo instante, as minhas lágrimas secou. Na hora do velório, na hora do enterro, todo mundo chorava, e eu fazia força para chorar, não saía mais nenhuma lágrima. Às vezes eu falava assim, eu acho que o pessoal vai pensar que eu nem importo com a minha irmã que está sendo enterrada, né? Mas eu lembro muito bem disso. Mas só que nesse período eu estava fora da igreja. Minha mãe me apresentou à igreja no ano de 1996. 24 de julho, exatamente no dia do meu aniversário. E desde que eu conheci a igreja adventista, eu fiquei 3 anos na infância, afastei. E sempre eu peguei o costume de orar à noite. Eu falava assim para minha mãe, eu falei: mãe, um dia eu volto para a igreja adventista. E os anos foi passando, eu sempre com essa convicção, esse desejo de querer voltar para a igreja adventista. Então, como eu não voltava, mudei para o sítio, eu era daqui de Cuiabá, e mudei para a Serra de São Vicente. Fiquei mais longe ainda de igreja, eu não entendi o propósito de Deus. Falei: você quer saber, eu vou aprender a beber. Fui aventurar em festa, bebidas, e muitas vezes, às vezes nos bares lá, os amigos bebendo, geralmente bebia refrigerante, e vinha aquele pensamento: eu preciso voltar para a igreja. Eu falava para meus colegas às vezes riam de mim, falavam assim: voltar para a igreja, está aqui, pegava o copo e engolia. Eu pagava a minha parte, quer saber, eu vou embora. Quando foi no ano de 2012, eu entrei na minha primeira faculdade. Atualmente, eu sou engenheiro agrônomo, não exerço, sou universitário de novo, hoje eu faço contabilidade e sou estagiário no Tribunal de Justiça. E lá nessa faculdade, eu conheci um rapaz chamado Adão. Esse rapaz mudou a minha história, mudou a minha vida. E quando esse rapaz mudou a minha vida e me apresentou Cristo, quem era realmente Jesus? Naquele tempo eu batizei em 2009, eu nunca imaginei que eu ia estar no púlpito pregando, falando sobre isso. E aquele rapaz me ensinou dia a dia como lidar com Deus, como fazer as orações, como estar presente com Deus. A família dele me ensinou como caminhar nesses caminhos. Mas você pode estar pensando: mas, meu caro, o que isso tem a ver com o sermão? Meus queridos, Deus nos chamou para uma missão. Você e eu precisamos ser luz, sal, temperado na vida das pessoas. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. E quando nós não fazemos diferença pelo qual o chamado, o Senhor nos chama, nós somos envergonhados. E é sobre esse tema que nós vamos falar sobre hoje. Para aqueles que estão com as suas espadas, por favor, vamos usá-la. Mateus capítulo 17. É o texto da nossa meditação de hoje.
Mateus capítulo 17. Para aqueles que estiverem com dificuldade de encontrar, por favor, o irmão ajude aí. Quem estiver sem Bíblia aí, o outro sente do lado, mostre aí aqui onde está. Mateus capítulo 17. Pode ficar tranquilo, meus queridos. Vou esperar vocês encontrar. Uma das razões pelo qual é interessante a gente esperar os irmãos encontrar o que nós vamos meditar, o que nós vamos ler na palavra de Deus, porque assim, toda vez nós viemos para a igreja, às vezes nós ouvimos algum sermão, e quando nós vamos testemunhar para alguém, você fala assim: eu fui à igreja e vi um pregador falar, eu vi o pastor dizendo que está escrito na Bíblia. A pessoa não dá tanta ênfase naquilo que você falou, mas quando você chega e vai dar um conselho para uma pessoa e fala assim, ó, eu li na palavra de Deus, é muito diferente. É a sua experiência comunicando com outra experiência. Isso faz a diferença na vida das pessoas. Nós vamos meditar do versículo 14 ao versículo 21. Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21. Do jeito que estamos, vamos pedir mais um pouquinho a orientação de Deus para ler a tua palavra. Santo Deus e eterno Pai, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ter a tua palavra aberta e podemos meditar sobre ela. Pai Santo e bendito, que essa meditação seja tão somente para glorificar e honrar o teu santo nome. Que teu Santo Espírito, que a inspirou, homem santo a escrever, nos inspire também neste momento para entendê-la. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Na minha versão começa assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiver fé, um grão de mostarda, direi a este monte: passa-te daqui acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E entre cochetes está estas castas de demônios, expele senão por meio de jejum e oração. Meus queridos, eu confesso que eu já preguei essa mensagem. Alguns pontos eu acertei e muitos eu errei. Porque por muitas vezes eu li a Bíblia e queria pregar conforme aquilo que eu entendia. Então eu passei a dizer, se nós temos textos inspirados, explicativos, por que não usá-lo? Então eu fui buscar uma fonte segura pelo qual nós acreditamos. Todos nós, é o que eu penso, quando batizou, fez um voto, estudou porque acreditava que a irmã Ellen White foi uma profetisa para o nosso tempo. Revelação. E para aqueles que leu Desejá-lo de Todas as Nações, no capítulo 47, tem um título que diz: tudo é possível. Ele fala exatamente desse capítulo 17. Fala exatamente sobre esse contexto. No capítulo 17, ele inicia com Jesus e os seus 3 discípulos. Se vocês começarem do capítulo 17, vocês vão ver que ele retirou ao monte com Pedro, Tiago e João.
Ele tirou para orar. E lá o texto diz que ele transfigurou. Ele se revelou quem ele era, Deus. Como ele era. Os seus discípulos, ao mesmo tempo cheios de temor, ficaram maravilhados pela atmosfera do céu. Eles queriam ficar lá. Mas só que enquanto os três estavam lá maravilhados na atmosfera do céu, Jesus tinha deixado ao pé do monte 9 discípulos. E esses discípulos tinham uma missão. Eles tinham uma missão de ficar em comunhão, porque um homem iria precisar dele. Mas ao invés dele ficar em comunhão, eles ficaram com ciúme. Ficaram com ciúme. Por que Jesus só levou 3? Os 3, por acaso os 3 eram melhores? Então eles se perderam tempo com isso. E quando o dia já estava clareando, eles passaram a noite pensando sobre isso. Enquanto isso que no monte, 3 tendo atmosfera celestial, 3 com inveja, com ciúmes. Por que só os 3? E talvez eu também já me fiz a pergunta, mas por que só o 3? Um pouquinho antes do capítulo 17, você encontra na palavra de Deus dizendo que Jesus fala sobre a sua morte e sua ressurreição. Quando ele disse isso para os seus discípulos, os 3 enfraqueceram na fé. E por causa desse enfraquecimento na fé, era necessário que eles vissem, testemunhassem quem era Jesus, quem era o Filho de Deus, o que ele faria pela humanidade, para que a fé deles fortalecesse novamente. Por isso foi só os 3. Mas só que os 9 ficou numa discussão. E sabe o hino que nós lemos? Jesus nos deu uma missão. Jesus tinha uma missão para aqueles 9. Porque Jesus não deu uma missão difícil, eles já tinham feito isso. Lembra da divisão quando Jesus falou assim, eu te dou autoridade para curar, para expelir demônios. Eu te dou essa autoridade. E eles fizeram isso. E quando aquele homem procura os 9, foi uma tragédia. O Espírito de Messias fala que o espírito que estava naquele menino debochava dos 9. Os 9 não tinham poder nenhum. O poder pelo qual que um dia eles tiveram. E os fariseus, diante disso, ficaram muito felizes. E começaram a dizer para a multidão que eles eram falsos, que o Cristo deles era um falso. Não era o verdadeiro Cristo. Olha aí, finalmente tem um demônio que eles não expelem. Tem um demônio que eles não expulsam. E começaram a maldizer sobre isso. Eles estavam ganhando vantagem sobre isso. E a grande multidão que estava ao pé do monte começaram a duvidar do ministério de Cristo. Começaram a duvidar se realmente Cristo era o Messias. Então, finalmente, Cristo desce ao pé do monte. Ainda falava os fariseus mal de Jesus. Mas quando eles contemplaram a Cristo, nada tinham a dizer. E Cristo indagou, o que dizeis? Mas eles não podiam dizer nada diante de Deus. O Espírito de Messias fala que ao olhar para Cristo e olhar para Pedro, Tiago e João, a sua face brilhava. Quando nós estamos diante de Deus, a nossa face brilha. Mas quando nós estamos diante de uma rodinha de conversa, uma rodinha de inveja, de fofoca, maldizei, meu querido, Deus não se faz presente. E nós somos derrotados. E quantos de nós às vezes nos sentimos assim? Quantas pessoas, às vezes em busca, conhece e fala, eu sei aonde tem um adventista, eu sei aonde mora um homem que conhece a Deus, eu preciso falar com ele. E quando nos procura, nós estamos sem luz, sem brilho, derrotados. Porque nós não estamos diante da atmosfera de Deus. E esse texto começa a dizer isso. Um pai desesperado, em busca da cura para um filho. Esse pai também precisava exercer a tua fé. A pergunta que ele faz para Jesus, quando Jesus pergunta para ele o que queria, ele falou assim, se tu puder. Ele não acreditava ainda.
cura o meu filho. E Jesus então pergunta para ele assim: se tu somente crer, assim será feito. Então finalmente ele tem fé em Jesus e fala assim: eu creio. E a irmã comenta que muitos milagres na vida dos nossos filhos vai ocorrer por meio da fé dos pais. Sabe uma honra que quando a gente começa a ler sobre a visão do céu, nenhum outro ser teve essa honra de ser humano. Aqui vai um recadinho para as mães. Mães, não desista de orar pelos seus filhos. Quando nós olhamos um pouquinho sobre os fins de tudo, desejaram todas as nações, os filhos vão tirar a coroa e vão apontar para as suas mães e dizer: estou aqui por ela. A única que vai receber honras além de Deus neste momento. Vocês têm um papel muito importante na vida dos teus filhos, na vida de oração. Vocês precisam fazer os seus filhos diante do altar um sacrifício vivo. Vocês precisam desejar isso. Vocês precisam, quando as pessoas olharem para os seus filhos, acreditar que ele é uma pessoa diferente, que ele pode ser diferente na mão de Cristo Jesus. Porque esses discípulos, eles falharam, eles erraram. Mas quando nós olhamos o episódio após a morte de Cristo, quando eles finalmente entendem o ministério de Cristo, quem eles eram, eles mudaram o mundo. É por isso que eu e você também estamos aqui. Porque eles aceitaram uma mensagem que tinha que falar de um Cristo ressurreto, de um Cristo que morreu por mim e por você para conceder salvação. Meus queridos, diante de Deus, nós podemos vencer tudo. Quando o próprio Cristo disse: se nós tivermos fé do tamanho do grão de uma mostarda. E olha que uma mostarda é tão pequenininho o grão dela. Porém, quando ela cresce, porém, quando ela morre. Eu não sei quantos aqui entendem o processo um pouquinho sobre semente. Pela minha formação, caras têm que entender, mas 5 anos de faculdade a gente entende um pouquinho. Uma semente, ela nasce com todas as reservas. A sua mãe dá para ela crescer, para que ela venha a desenvolver substâncias dentro dela, para que ela possa absorver os raios solares, e através dos raios solares elas possam se alimentar, produzir alimento e crescer, frutificar e dar nome à nova geração. Meus queridos, nós podemos ser pequenos, nós podemos ser pecador, nós podemos ser uma semente como um grão de mostarda, mas o Senhor te concede toda a energia suficiente para você vencer, toda a energia suficiente para você crescer, toda energia suficiente para você desenvolver, toda energia suficiente para você ser uma luz neste mundo, para você ser vitorioso. É isso que Deus te quer. E é interessante que Cristo, ele pergunta, quando ele vê essa situação, ele fala para os seus discípulos: até quando eu estarei? Até quando? Eu sempre achei que quando Cristo falava isso, eu sempre achei que ele falava de uma forma brava, uma forma de mais empoderada a voz, mas não foi bem assim. Cristo, quando ele fala isso, de acordo com o Espírito e profecia, ele fala com uma voz mansa e triste, porque ele sabia que o ministério dele neste mundo estava acabando, e os seus discípulos ainda não estavam prontos. E quantos de nós temos a oportunidade de ser diferente, mas nós preferimos escolher as coisas desse mundo, escolher as preferências, quem é melhor, quem é pior, por que Deus te pôs ali, por que Deus permitiu eu estar aqui? Nós questionamos Deus, mas por que, Senhor? Eu gosto de meditar sempre num verso, porque isso foi para mim. Eu vivi uma situação na minha vida, há aproximadamente 3 anos da minha vida, após a minha faculdade, após 2 anos da minha faculdade, eu vivi 3 anos numa situação tão difícil, que eu quase entrei em depressão. Quase morri, para falar a verdade. E eu não entendia.
Eu começava a perguntar para o Senhor, por quê? Eu tenho força, sou formado, tenho inteligência, mas por que eu estou vivendo assim? Por que isso? Então um dia eu estudando a lição, eu gosto da lição com comentário, ao estar o Carlos fazendo a sua meditação, eu deparei com um texto. Eu não lembro em que livro está. Possivelmente alguns irmãos também já leram esse texto. A irmã ela dizia assim: se nós pudéssemos contemplar os desígnios da vida, assim como Deus vê o final desde o começo, nós escolheríamos exatamente os mesmos desígnios que Deus escolheu para a nossa vida. Naquele dia, eu percebi que eu necessitava de confiar nos planos de Deus para a minha vida. Mas quem diz que é fácil? Quem disse que vai ser fácil fazer isso? Era a natureza dos discípulos, era a natureza do sacerdote, era a natureza dos fariseus. É difícil de vencer isso, é difícil de passar por essa situação, mas nós precisamos vencer isso. Você lembra que eu iniciei contando a minha conversão sobre a história de Adão? O irmão André conhece bem, né? A gente convive muito, eu já falo muito sobre ele, chegou e conheceu o Adão. Meus queridos, eu considero que o Adão realmente ele permitiu ser usado por Deus. Você imagina você deparar com um jovem na faculdade, falando muito alto, arrogante, com 2 correntes no pescoço, uma com um crucifixo mais embaixo, e a segunda era um formato de uma bala. Nos dedos das mãos tinha 12 anéis. As pessoas perguntam assim, mas como 12? Você tem só 10 dedos? Porque esse dedinho eu usava 2. Com uma unha grande, essa unha também aqui era da altura assim, mas ficava. Com bonezinho do New York, uma hora era da Adidas para trás, calça da Adidas, o pessoal falava que eu era patrocinado pela Adidas, né? Gostava do estilo hip hop, e eu todo, né, empoderado naquele momento. E o Adão era uma pessoa, um jovem pacato, eu era muito falador, né? Era muito explosivo. Eu considero que ainda sou, mas pela graça de Cristo eu vou ser transformado. E o Adão, nós tivemos 2 impressões. O Adão olhou para mim e ele pensou, depois a gente conversa sobre isso, esse menino é muito para frente, um neguinho para frente. E eu olhava para ele e falava assim, ô gurizinho parado, hein? Chato. Essa era a visão que tinha um do outro. Mas quando foi um dia, Deus arquitetou o momento, nós tínhamos uma semana de agronomia em Tangará da Serra. No ano de 2009, em maio, se eu não estiver enganado. E o Adão falou assim, Carlos, por que você não dorme lá em casa? Por que você não deixa a moto lá? A gente ia sair numa segunda de madrugada, eu falei assim, não Adão, eu vou sair lá. Não, cara, é muito perigoso largar a moto lá na escola durante todo esse tempo. Deixa lá em casa que a minha irmã leva a gente até a escola. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, você aparece lá no domingo. Eu falei, eu vou no domingo bem de tardezinha. Eu vou só para dormir, não vou incomodar a sua família. Não, minha família é bem de boa, eu meio desconfiado, né? Eu falei, não vou não. Eu vou bem tardezinha, tranquilo. E lá foi o Carlos de tardezinha, já escurecendo, o sol já se pondo, o Carlos chegou. O Morlando, oi, tudo bem? Seguido alegre, né? E eu meio tímido, oi, tudo bem? Aí eu dei, entra aí, Carlos, entra aí, fica à vontade. Aí o Morlando deu aí por volta das 6 horas, começou a se aprontar e, vamos para a igreja? Olha a minha oração. Meus queridos, eu saí da igreja com 9 anos de idade. Eu passei 10 anos orando, fora da igreja. As pessoas nem sabiam disso, desejando voltar para a igreja. Mas nem aparecia, porque o que eu vestia, as pessoas olhavam para mim, e esse aí. Quando eu morava em Cuiabá, o pessoal falava que eu ia ser ladrão, ia ser bandido, ia ser traficante. Essa era a bênção que davam para mim naquele tempo. E o Adão, foi assim que ele começou a me moldar. Vamos para a igreja? Eu pensei, eu já tinha contado a minha história para o Adão. O Adão falou, já foi adventista, pai. Ah, é? Você aceita ir para a igreja comigo? Eu falei assim, eu não tenho roupa. Não, o Adão arruma a calça dele aí, ajeitou uma roupa para mim. Uma beca, porque eu tinha só as roupas, né? Populares, né? Despojada. Tinha uma botina, fui de botina para a igreja, né? E lá estava o irmão Luciel, falando sobre a dracma perdida.
E chegou uma parte do sermão, eu sentei no terceiro banco do lado esquerdo dele, perto de uma janela. E chegou um momento que ele falava assim: você é uma dracma perdida dentro da casa de Deus. E meu corpo arrepiava, meu coração batia mais forte, eu suava. E eu falei: está falando comigo. E eu fiz uma oração curta naquele dia. Até hoje eu lembro dessa oração. E de vez em quando eu estou repetindo ela para Deus de novo. Eu falei assim: Senhor, por favor, segure a minha mão e não solte. Foi a oração que eu fiz naquele dia. E desde então, pela graça de Deus, Deus tem segurado a minha mão. Meus queridos, esse jovem possesso, o pai dele, eu aposto que quando a mãe contou a notícia que estava grávida, esse pai tinha sonhos. Meu querido, quando você foi gerado, os seus pais tinham sonhos para vocês. Quando Deus te criou, Ele planejou um sonho para vocês. Não é um sonho simplesmente de você ser famoso, não é um sonho de você ganhar muito dinheiro. Deus sonhou para você viver plenamente, com saúde, com vigor, com inteligência, sem temer a morte. O sonho da vida eterna. O sonho de ter vitória, ser vitorioso. O sonho de poder olhar para Ele sem medo. Olhar para Ele e ver graça, ver perdão, ver misericórdia, ver um Senhor mantenedor, dono de todas as coisas. Deus viu em você a capacidade de influenciar outros jovens ao seu redor, para que eles também conheçam quem é esse Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Não nos criou para ser derrotado. Ele não nos criou diante das dificuldades desse mundo para que possamos estar de joelho. Ele criou para diante das dificuldades do mundo, na presença dele, de joelho sim, mas nas presenças de dificuldade nós estivemos em pé, podendo vencer pela tua graça. E era isso que esses discípulos precisavam aprender. Tanto os 3 que estavam na atmosfera celestial, como os 3 que estavam lá com a diferença, com ciúmes. Deus tinha algo a ensinar para eles. Se você orar, se você jejuar, se você tiver uma fé do tamanho de grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte. Eu não faço nem ideia do tamanho do monte. Só uma pedrinha para mim já fazia muita diferença. Mas vocês vão dizer para este monte: saia daqui e passe para ali. Saia daí e passe para lá. Nada será impossível. Existe alguma passagem que fala: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é imperativo, não tem exceção. Tudo é possível para aquele que crê. Vocês precisam, e eu preciso acreditar também, que esse Deus transforma, esse Deus liberta. Você imagina a decepção daqueles pais quando, sabendo que aqueles discípulos já curaram, expulsaram demônios, a esperança que eles tinham de ver seu filho liberto, ver o sonho dele se tornar realidade, e quando eles não puderam, você imagina como ficou aquele pai? Mas, meus queridos, Deus também foi ao encontro daqueles 9. Mesmo as pessoas quando nos acusam, dizendo: ah, você não vai conseguir. Ah, desista. Deus não quer te ver assim, não. Eu passei muito por isso pela minha família. Formei em agronomia, os melhores salários. Ah, só trabalho meio-dia no sábado. Ah, muito bom, trabalho só meio-dia no sábado. Aí eu falei: não, para mim não vai dar, não. Aí eu pensava comigo, ficava pensando, né? Falava assim: não, mas se eu for fiel, o Senhor vai me abençoar, a porta vai se abrir. Mas eu achei que ia ser assim, ó. Ah, meus queridos, passou 6 meses, e eu tinha um sonho de entrar na Bom Futuro. Olha, empresa privada, não sei se alguém conhece a empresa Bom Futuro. É quase um concurso público, muito boa, remunera muito bem. E eu falei assim: se eu receber, vai ser muito bom. E mudei para Campo Verde, só para poder conseguir algum meio de entrar na Bom Futuro. Lá estava eu trabalhando. Um certo dia entrou um fiscal dentro da empresa que eu trabalhava. E eu conversando com ele, conversa vai, conversa vem. Ele falou assim: ah, você é formado? Eu falei: sou. Eu falei: cara, tenho muita vontade de dar Bom Futuro.
mas até agora eu não conheço ninguém. Eu falei, rapaz, eu tenho um irmão que trabalha na Bom Futuro. Eles estão precisando de um agrônomo. Eu falei, cara, me indica. Me dá seu telefone aí. Me deu o telefone, fiquei muito empolgado aquele dia, né? Trabalhei até melhor ainda. Não que eu trabalhava relaxadamente, tá, gente? Mas eu trabalhei contente. Falei, finalmente vou trabalhar. 3 dias depois o telefone tocou. E lá está o Carlos. Tocou. Oi, falou o nome dele, falou que era o nome. Meu irmão falou que você tem que montar Bom Futuro. A empresa está precisando mesmo. Você vai para a fazenda na beira do Rio Telespires, seu salário inicial será de R$ 2.300. Você vai ter a casa, carro, tudo pago pela empresa. Você vai ganhar parte de comissão da colheita da fazenda. E 3 meses depois seu salário sobe. Você combina lá o preço com eles. Fiquei muito empolgado. Aí ele falou assim, e é muito bom, cara, trabalha só meio período no sábado. Foi... Doeu, meus queridos. Eu só meio período. Eu falei, mas não tem como conversar com o gerente. Não, eu trabalho no domingo. Não vai dar. Eu falei, mas deixa que eu converso com o coordenador. Não tem como, que eu estou novo, vou mudar a política da empresa. Eu falei, não, mas tudo bem, mas para mim não vai dar, né? Eu pensei comigo, sou fiel. Pensei mesmo, forte. Me arrumei, né? Já recebi um não, fui bem para trabalhar no outro dia, né? Meio cabisbaixo, mas fui lá, comecei a trabalhar. Quando foi na hora do almoço, no outro dia eu almoçava em casa, lá está o telefone tocando de novo. Cara, o pessoal gostou do teu perfil, vai, cara, só meio período, fala com o teu pastor, fala com Deus, conversa com Ele. E eu no telefone fiquei meio mudo, exatamente assim. Falei, eu já conversei com Deus. E a resposta é essa mesmo, continua aqui, no sábado não dá não. Não é negociável. Se fosse, já tinha negociado antes, mas não é. Mas tudo bem então, mas tem certeza? Falei, tenho certeza. Meus queridos, quando eu desliguei aquele telefone, eu já estava de joelho chorando. Eu estava passando uma situação muito complicada na empresa que eu trabalhava. E olha que o salário que eu ia iniciar era muito melhor. E fui trabalhar na empresa, continuei e clamando a Deus. Falei, Senhor, me dê força. 3 dias depois, lá está o telefone tocando de novo. E eu já tinha brigado até com o meu coordenador lá da empresa que eu trabalhava. Aconteceu uma situação complicadinha lá e o Carlos não aguentou. E lá vem de novo, né? Cara, a empresa está querendo você. E eu comecei a chorar. Eu não sei aqui quantos de vocês já avaliaram o quanto o céu, o quanto o desejo de ver cria vale a pena no teu sacrifício. Eu não sei o quantos de vocês já avaliaram nisso. Meu querido, sonhar com a eternidade para mim é a razão da minha vida hoje. Vale toda a pena. Não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo para você, jovem, que aquele namorinho que você está querendo, aquele garoto bonitão, aquela menina muito bonita, cheia de... que vai ser fácil. Você dizer não, mesmo você tendo afim, você fala, vai ser muito fácil, Deus vai ser fiel, vai arrumar um cara muito bonito. Não vai ser bem assim. Muitas vezes vocês vão tomar decisão. Se vocês realmente sonham com a eternidade, vocês vão tomar chorando. Mas a palavra de Deus fala o quê? O choro pode durar uma noite inteira, mas o sol brilha pela manhã. Esse é o nosso Deus. Você tem noção que os discípulos passaram a noite inteira numa atmosfera satânica, e pela manhã Jesus aparece brilhando, expelindo atmosferas do mal. É isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. É isso que Jesus quer transformar em nossas vidas. Não foi fácil para mim dizer não por 3 vezes para o meu sonho. Eu lembro que quando eu não conseguia mais dizer não, 1 ano e meio depois da formação, eu falei, Senhor, por favor, eu não consigo dizer não. Por favor, faça com que as empresas digam não para mim. Aí quando as empresas me ligavam, tinha todos os quesitos. Era o Carlos para vaga, cabia certinho eu lá. Mas tinha o sábado.
Quando eu falava do sábado, as empresas já falavam assim para mim, não, então não serve para mim não. E eu falava, louvado seja o nome do Senhor, porque eu não ia conseguir dizer não. Ele estava respondendo a minha oração. E Deus ouve a tua oração. Deus ouve o teu clamor. Você acha que Cristo passou a noite inteira no monte, mas você acha que ele não sabia o que estava acontecendo lá embaixo? Você acha que aquilo pegou ele despercebido? Você acha que pela dificuldade que você passa na tua vida, você acha que Cristo não está ouvindo? Meu querido, ele desceu do céu. Eu não sei quantos leu a lição de hoje. Eu não sei descrever o que é Jesus esvaziar-se de si. Eu não sei descrever isso. Meu querido, tudo que existe no universo, tudo que é tempo, é regido por esse Deus que um dia esteve na cruz do Calvário. Tudo foi criado por Ele. Tudo. Conhece cada fio de cada cabelo que você tem na cabeça. Conhece cada lágrima que você derramou no decorrer dessa vida. Conhece cada célula do teu corpo. Esse Deus um dia esteve nessa terra para morrer por mim e por você, para nos conceder salvação e para que pudesse nos usar para conceder salvação na vida das outras pessoas. É para isso que Deus te chamou. Jovem, você precisa entender a influência que você tem diante de uma sociedade. Sabe quem vocês são? Sabe como é descrito sobre profecia? Fala sobre vocês? Por que eu falo sobre vocês? Já estou me considerando velho já. Já passei dos 30. Acredite, eu tenho mais de 30, tá? Eu tenho 31 anos. As pessoas às vezes acham que não. Meus queridos, quando uma criança olha para um jovem diferente, a criança olha para esse jovem e fala assim, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Hoje eu estive na casa do Adão pelo qual eu testemunhei. E ele tem um sobrinho agora, o Kevin. Ele tem um irmão chamado Gabriel, maior. Gabriel vai completar 18 anos. O Kevin, a Alice pergunta para ele assim, quem você quer ser quando você crescer? Eu quero ser que nem um Biel. Não quero ser que nem seu pai, não. O pai dele chama Sheila Júnior. Não, eu quero ser que nem um Biel. E o Cabelo, vai ser que nem qual? Que nem um Biel. O irmão dele é influência para ele. É incrível isso. E sabe, meus queridos, quando outro jovem olha para você é diferente. Outro jovem olha para você e fala, nossa, aquela menina, aquele rapaz passando por tudo isso, ainda assim ele é fiel. Ah, eu quero ser assim também. Se Deus pode usar eu também. Vou aprender com ele, vou estar mais perto dele, vou querer saber o que ele faz para ele ser assim. E sabe quando um adulto olha para um jovem fiel, sabe o que ele pensa? Ele pensa na sua vida. Estou errado aqui para quem passou dessa idade? Quando você encontra um jovem fiel, passa aquela história, o filme da tua vida, e você olha e fala assim, ó, nessa idade, para aqueles que não conseguiram ser igual àquele jovem, fala assim, nossa, eu sei o que esse jovem está passando para ser fiel, não é fácil não. Eu não consegui. É um jovem admirado. É isso ou não é que não acontece? Vocês jovens são o ponto. Lembra o que João fala para vocês? Jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vós. E tende vencido o maligno. É isso que Deus nos chama. É para isso que Deus ergueu 12 discípulos. E eles cumpriram o seu papel. Não foi fácil. A maioria morreu. E se vocês buscar um pouquinho a história dos 3 que subiram no monte, vocês vão entender que não foi tão privilégio assim ser os 3. Alguém lembra quem foi Lucas? O primeiro dos discípulos a morrer. É fácil? Alguém lembra quem foi Pedro, que diz a história? Ó, não sou digno de você pregar que nem meu Senhor, não. Prega de cabeça para baixo aí. Alguém lembra de João, o que fala sobre a história? Jogaram João uma vez numa gordura, um caldeirão de gordura quente, não conseguiu matar ele. Então, já não conseguiu matar, vão levar para a ilha de Patmos, isolado. Mas lá ele recebeu as grandes visões do livro de Apocalipse. O choro pode durar uma noite, mas o sol virá pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus queridos, nós somos chamados por essa graça. Deus me resgatou de uma vida de tragédia. Falar sobre Deus é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Se eu gosto de falar sobre o amor de Deus, sim. Mas eu não posso sair daqui sem te dizer o que você precisa ter ao sair dessa porta. Você precisa ter um sonho eterno. Quantos de vocês têm um sonho eterno? Um sonho seu próprio. Quantos de vocês sonham com a eternidade? Quantos de vocês planejam o que fazer na eternidade? Sabe o meu sonho na eternidade? Por enquanto é simples. Por enquanto, lá vou ter mais. Voar. Esse é meu sonho. Água não. Voar. Não coloca água não, que eu tenho pavor de água. Mas voar é meu sonho. Simples. Se a pessoa calçar o voo, nossa, vai ser muito bom. Quando a gente sonha que a gente está voando, é maravilhoso. Só é ruim quando está caindo, quando a gente esquece de voar. Mas quando a gente está voando, é bom. Esse é meu sonho eterno. E muitas vezes, meus queridos, nós não fazemos mais sacrifício por Deus nessa terra, porque nós temos tantos sonhos terrenos, e nós esquecemos de sonhar com a eternidade, planejar como está lá. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, e que para aqueles que ainda não têm um sonho eterno, faça como um dia eu fiz a Deus, como me fizeram essa pergunta: você tem um sonho eterno? E naquele dia, no banquinho de Santo Antônio da Fartura, eu respondi: Senhor, eu não tenho um sonho eterno, mas por favor, me dê um sonho eterno. E Ele me deu: voar. Ah, mas cara, você não quer ver Jesus? Quem não quer ir para o céu não quer ver Jesus? Todos. Ninguém vai estar no céu e falar assim: não, eu vou para o céu, mas não quero ver Jesus, não. Todos nós, meus queridos. Eu quero ter meu tempo com o mestre, abraçá-lo e ficar com ele ali juntinho. Mesmo se ele ficar em silêncio, para mim vai ser maravilhoso. Mas eu duvido muito se eu vou querer ficar quietinho. Vou querer saber tudo que ele fez por mim. Senhor, conta aí para mim, fala como é que foi. Coisa que eu não entendi, quando eu chorei, o que o Senhor fez? É isso. Quando aquele jovem saiu liberto, o Senhor restaurou na vida do pai dele os sonhos que ele sonhou para aquele filho. E o filho voltou lúcido. O filho também pôde sonhar, realizar os seus sonhos que ele tanto tinha vontade. Libertação. Em Cristo Jesus, nós somos muito mais do que vencedores. Que Deus possa levar cada um em paz para os seus lares. E que essa semana nós podemos mais uma vez viver para a honra e glória de Deus. Vamos cantar um hino. 208. Graça excelsa. Duzentos e oito. 208.
Sabe que quando eu batizei, essa aqui é a minha segunda espada. A minha primeira espada, eles colocaram um texto para mim ficar meditando. E ele dizia assim: Carlos, sede fiel até a morte, e já tirei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Meus queridos, vale a pena ser fiel, vale a pena acreditar. Vamos orar. Santo Pai e eterno Deus, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Pai Santo, o Senhor é maravilhoso. Não existe palavras humanas para descrever quem é o Senhor. O Senhor é bendito, exaltado nas alturas, Senhor dos senhores, Rei dos reis, luz deste mundo, luz do universo, Redentor de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, Príncipe da paz, Castelo forte, pedra, a nossa rocha firme, segurança para o nosso ser. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por Cristo Jesus, por não ter desistido de nós. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque eu sabia que necessitaríamos da Tua palavra inspirada para que possamos tomar decisões em nossas vidas. Santo Deus, nos conceda o poder do Teu Santo Espírito. Nos ajude, Senhor, a andar por esses caminhos. Nos ajude, Senhor, assim como os 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, sentiram a atmosfera no céu e brilhavam diante dos homens, que possamos brilhar diante dos homens, para a honra e glória do teu santo nome. Capacita cada pessoa aqui, capacita cada jovem, a cada criança, a cada homem, a cada mulher, a cada amigo, capacita cada vizinhança aqui no Senhor. Faça com que essa igreja cresça, floresça, prospere, que as pessoas vejam a tua luz e reconheçam a tua graça, para que naquele dia tenham a alegria de dizer: esse é o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. Pai bendito, Tu sabes que eu estou falho, e me perdoa, Senhor, se eu não conseguir transmitir aquilo que o Senhor necessitava para essa igreja, aquilo que um dos nossos semelhantes necessitava ouvir. Perdoa as minhas falhas, Pai. Perdoa, Senhor, as falhas daqueles. Por algum momento a mente se desviou, por algum momento não teve reverência devida diante de Ti. Que o Senhor também os perdoe e despeça cada um de nós em paz para os nossos lares, na presença dos Teus santos anjos, na presença do Teu Santo Espírito. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.